Eu ia gravar um vídeo sobre outro assunto hoje, mas olha quem resolveu aparecer, outro puxa-saco do Caracol. Eu presenciei o primeiro dia que o Caracol entrou no Discord. Caracol era um garoto sonhador, não foi um engine user sempre. E de onde você tirou isso daí, cara? Aquele negócio que eu tinha falado que ele tinha 2400 no Lichess ou Chess Tempos, eu acho que era Chess Tempos que ele tava com 2400. Isso daí foi algo que eu fiquei sabendo pelo Dragon, porque o próprio Dragon tinha estranhado. Isso daí foi há meses. Foram meses atrás. E ele tinha me contado porque ele tinha achado estranho, só que ele resolveu dar uma chance porque o Caracol tava se dedicando, sabe? Mas ele achava estranho. Porque alguém que tem 2400 em puzzle, ela não tem nem bagagem. Primeiro que o cara não tem nem bagagem pra isso daí, velho. Ele precisa de uns conhecimentos que ele não tem. E segundo que se ele tivesse 2400 no Chess Tempos, ele deveria ter no chess.com também. Algo parecido com isso daí. Ou algo perto disso. Ou um rate maior, porque 1200 não dá, velho. Sinto muito, 1200 não dá. Não dá pra passar pano pra isso daí. O ponto é que se um cara é um mentiroso, se ele tá mentindo desde essa época, não tem como você saber em que momento que ele começou a usar, cara. Ele tá usando desde essa época. Então não tem como você falar que ele era legítimo e que ele começou a usar e que ele se perverteu. Não é Marvel, cara. Não é Disney. Não é Disney, não é um anel do poder que o cara coloca assim no dedo. Aquilo dali é só uma metáfora, mas não é um anelzinho do poder que ele coloca no dedo e muda completamente a cabeça. Ele já era assim, velho. Ele já era assim. E sim, revela um problema de caráter enorme. Porque ele ficou meses enganando os amigos dele, velho. Meses. Meses. E também ele não demonstrou remorso. Porque geralmente quando você tá fazendo algo de errado, você demonstra isso daí, você não fica se achando. Você não fala, por exemplo, depois que você ganha de alguém que tem 2400, você não fala que a partida foi fácil e depois tenta disfarçar no finalzinho pra não ficar muito claro que você tem muito a melhorar. Quando você quase ganha de um cara que tem 2600, você não fala que você poderia ter ganhado e que você acha que você poderia ter ganhado. Só que você não ganhou porque você tava achando a partida entediante e você abriu o YouTube. Você não faz isso, cara. Você não trata as pessoas que têm 1400 como se elas fossem retardados mentais e que elas era só ligar um monitor pra ter esse rating, tá ligado? Como se fosse o mínimo aceitável e todo mundo que tivesse abaixo disso daí fizesse parte de uma casta intelectualmente inferior, cara. É disso que eu tô falando. Essa soberba demonstra, sim, um mau caratismo, cara. Demonstra. Aí beleza, como se não bastasse uma, veio outra pessoa defender. Eu acho que o cara deve estar pagando comissão pra eles, velho. Alguma coisa assim, mano, porque não é possível. Está muito irritado por algo insignificante, meu querido? Beba água. Ou seja, eu ficar puto, porque ela enganou os amigos dela. Por meses. Mano, o jeito que eu posso não gostar do Dragon hoje em dia, mas o jeito que o Dragon falava do Caracol dava pra ver que tinha uma admiração, tá ligado? Tipo, tinha um orgulho. Era como se fosse pai e filho, tá ligado? Tipo, tanto que vocês fazem o meme na Chess Deep, como se o Dragon fosse o papai dele. Mas era justamente assim, velho. Tipo, ele tinha uma admiração porque o Caracol parecia ser alguém dedicado e era alguém que tava melhorando, digamos assim. E aí ele ficou orgulhoso. Mas aí como que o Caracol retribui isso daí? Usa cheat contra o Dragon e trata como se o Dragon fosse um merda, tá ligado? Tipo, ele fala como se a partida fosse fácil e, tipo, na maior cara de pau sem demonstrar. É como se fosse uma psicopatia mesmo, mano. O cara tá fazendo algo de errado, só que ele não demonstra isso daí, independentemente do que seja, velho. Demonstra sim um desvio de caráter, mano. Quando você, por exemplo, você sabe que é algo errado e você faz, por exemplo, sei lá, um cara tem até uma ação simples, tipo, você tá na sua sala de aula e o cara tá com uma caneta na mesa, aí ele vai lá beber água e você rouba a caneta dele. Eu sei que, no final das contas, o prejuízo pro cara vai ser mínimo, só que a questão é que o que você fez foi errado, velho. Tipo, você sabe que aquilo dali é errado. E se você ficar se vangloriando por isso daí, demonstra um desvio de caráter. Demonstra, porque a mesma justificativa que você usou pra cometer essa imoralidade, você pode usar em outros âmbitos. Aí você pode falar assim, mas ele não necessariamente vai assaltar e roubar. Sim, mas é mais pela pena do que pela moralidade, porque ele seria muito mais punido. É isso. É só por causa disso daí. Mas pode ter certeza que se não tivesse punição, ele também roubaria. Eu tenho certeza absoluta disso daí. Então mostra que não é exatamente porque ele é uma pessoa de caráter e por isso não faria. É por causa do medo da pena. É um medo e não por causa da moralidade da pessoa. Aí ele falou que era extremo, não sei o que, porque era só um jogo e porque o Corey não foi prejudicado e que ele e o Corey já sabia. Mano, se vocês dois sabiam disso daí, por que vocês não deduraram o Caracol pra conta dele cair? Já começa aí. E aí depois ele falou que não afeta o Dragon. Mano, aquelas prints que eu coloquei no último vídeo, mostrando da derrota lá, mostrando o texto que o Caracol destoa do Dragon, tá ligado? Que ele é mó arrogante com o Dragon. Aquilo dali foi o Dragon que mostrou e ele estava bravo, velho. Ele tava bravo. Se você quiser eu mostro a conversa, você quer que eu mostre a conversa, cara? Se o Dragon permitir, eu mostro a conversa dele ficando puto. Os áudios também dele ficando bravo com o Caracol. Ele ficou irritado, porque o Caracol, ele foi desrespeitoso com ele, velho. E pra piorar, ele foi com o Corey também, com aquele negócio lá do YouTube. Então não tem essa, cara. Não tem essa. Eu não tô nem aí pra vocês, sendo sincero. Não é porque vocês são meus amigos. Tipo, tem certas coisas que você faz que é mais pelo propósito do que pelo sentimento em si. Eu não sinto nada por vocês. Vocês não são meus amigos e eu não conheço vocês. Não é uma defesa a vocês, sabe? É uma coisa que me deixou indignado. E mesmo que ele não tenha afetado alguém, eu vou dar um exemplo pra você. Se eu assalto uma casa e eu tô com uma arma e eu tento matar alguém, só que eu erro o tiro, eu não deveria ser preso só porque eu não prejudiquei ninguém? Não é assim, cara. Não é assim porque ele tentou fazer. Ele tentou prejudicar as pessoas. Ele tentou, cara. E se ele tivesse ganhado a partida contra o Corey teria perdido muito hate, porque ele tem 1200. Nas diárias eu nem sei, na verdade. Eu acho que era 800, alguma coisa assim. Mas era um rating baixo. Nas diárias eu acho que era, tipo, mais ou menos a mesma coisa.
E o Corem tinha 2.600, eu acho que na Nigéria. Ou seja, imagina a quantidade de hate que ele teria perdido. Então, sim, ele teria sido prejudicado, assim. Cala a porra da sua boca antes de falar isso daí, mano. E mesmo se ele não tivesse prejudicado diretamente, tem esse lance de ser imoral, mano. É uma coisa que destrói o jogo também, mano. Tipo, o cheating destrói o jogo em qualquer âmbito, porque tem gente que tá querendo jogar honestamente o jogo e ela acaba sendo frustrada por esse tipo de gente, mano. Independentemente dele jogar contra pessoas que têm alto nível ou não, ele ainda existe, velho. E você não pode deixar que uma pessoa que tenha esse tipo de ação saia impune disso daí, velho. Ele tem que ter, sim, uma punição moral, mano. Tipo, ele tem que ser, sim, humilhado, velho. Tem que ser exposto pras outras pessoas. Que foi uma ação canalha. Tipo, eu acho que nem foi o pior, mano. O pior foi que ele mentiu pros amigos dele, velho. Que nem eu falei, o Dragon e ele eram igual gato e sapato, tá ligado? Eles faziam calma, etc. O Dragon gostava muito dele. E mesmo assim ele foi desrespeitoso com o Dragon, ficou meses mentindo pra ele, meses mentindo pra vocês. Esse negócio dos puzzles não foi de última hora. E aí, ele simplesmente joga isso tudo no lixo, demonstrando que ele não ligava de verdade pra amizade, velho. Isso daí, mano, isso daí se assemelha a uma psicopatia. E, de novo, psicopatia não tem nada a ver com matar, se você quiser saber. É tipo uma falta de empatia. É uma falta de empatia. De moral também, sabe? Infelizmente é assim, cara, que as coisas são. E por isso que me incomoda. Aí ele falou que blá 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 blá, foda-se, blá 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 blá. E aí ele falou que ele fez a mesma coisa, que ele era um cheater vagabundo também. Então foi por isso. Não é porque ele era amigo dele, é porque ele foi um cheater e ele foi banido 2 vezes. Parabéns, cara, você é um merda igual ele. Você é um merda igual ele, velho. Não tem essa, mano. Tipo assim, é a mesma coisa que um cara, sei lá, ele esfaqueia um amigo pelas costas, só que ele fala assim, ah, mano, os humanos cometem erros. É sempre esse argumentozinho lixo aí. Os humanos cometem erros e eu sou um cara honesto, mano. Eu não cometeria isso em outros lugares. O problema é que a justificativa moral que você usa pra fazer isso daí, você pode usar em outros quesitos, em outros âmbitos, entendeu? Em outras circunstâncias diferentes. Ou seja, o problema não tá na ação em si. O problema é a justificativa que você dá pra fazer aquilo dali e o fato de você, enquanto você tá fazendo aquilo dali, você não sentir culpa, você não sentir remorso, você não demonstrar isso daí, você enganar as pessoas que você gosta. Entendeu, cara? Entendeu? Sem falar que isso daí prejudica a cena competitiva do jogo. Então é isso, mano. Se você... Eu vou até banir aqui o filho da puta, mano. Tipo, vou até banir o cara aqui, mano. Se você vier defender o Caracol, você vai ser banido também. Eu não quero ver, mano. Se você quer babar o ovo dele, vai lá no privado dele e começa a babar. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, não, velho. Eu não vou aceitar. Isso daí me irrita. Isso daí me irrita. De verdade, velho. De verdade. Cara, essa justificativa que o cara deu, que tipo assim, um errinho não representa a pessoa, é tipo aquele cara lá que tem uma esposa, tem filho, aí vai na zona pra comer prostituta. Aí a mulher descobre e ele fala assim, ah, mas veja bem, eu sou um trabalhador, eu cuido dos nossos filhos, eu dou sustento pra casa. Tipo, foda-se. 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 A demonstração de mau caratismo em um âmbito revela que a pessoa tem uma deturpação moral. Foda-se, entendeu? Você entendeu agora, mano? Se você fez isso, você é um merda também, mano. Você é um merda. Você pode argumentar que você não é, mas você é sim. E eu não quero que vocês continuem falando isso daí, velho. Tipo, da próxima vez que alguém falar isso aí, eu já tô cansado desse assunto, sendo sincero. Se alguém falar, eu só vou banir, foda-se, mano. Tipo, eu só vou banir e foda-se. Engraçado que, tipo, aquele Levi Coelho lá que falou aquela merda lá, ele nem viu o vídeo, mano. Eu justamente fiz uma crítica a essa ideia da pessoa querer passar pano, sabe? Como se fosse. Como se todo mundo que tivesse na mesma situação pudesse fazer a mesma coisa. É isso, mano. Acabou, fim de papo, velho. Fim de papo, fim de papo. O Caracol é um merda. Você, cara que comentou por último, você é um merda também. E é isso, velho. Quando alguém usa cheat no jogo, não tem que passar pano. Tipo, não tem que passar pano pra ação que a pessoa fez. Não tem que passar a mão na cabecinha dela. Tem que falar, você é um bosta, você é um merda e você está banido. Você está banido, sua reputação foi manchada. Se você quiser alguma coisa de novo, você vai ter que criar outra conta, mudar de nome e fingir que você não é a mesma pessoa. Porque você é uma pessoa sem caráter. E aí, se a pessoa tiver mudado mesmo, ela demonstra isso daí na nova conta, tá ligado? Mas, tipo assim, ficar dando chance pra esse tipo de lixo aí, eu não vou dar não, mano. Ah, é, cara, e tem mais uma coisa. Você tem noção que você veio nos comentários defender um cara que enganou vocês, velho? Ele enganou vocês, seus idiotas, seus burros, ele enganou vocês, mano. Ele agia como um amigo de vocês, só que ele mentiu pra vocês por muito tempo, velho. Ele agia de forma arrombada, tipo... E mesmo assim vocês continuam passando pano pra ele, velho. Vocês têm que parar de romantizar, mano. Tipo, aquele negócio lá que o Levi falou mostra que ele é um otário, velho. Tipo... Como assim? Ele era muito dedicado e tinha um futuro brilhante. O cara é um cheater, velho. Cala a boca, mano. Cala a boca, ele é um trapaceiro, mano. Tipo, não é assim que você tem que tratar esse tipo de gente. Não é assim. Ele tinha muito a melhorar. Ele era bom, tá ligado? Tipo, apesar disso daí, foi só uma pisadinha no tomate. Claro que não, mano. Claro que não, porque várias pessoas na mesma situação não teriam feito a mesma coisa, velho. Eu já tive altas expectativas sobre mim e eu não comecei a trapacear por causa disso daí. É tipo, sei lá, você tem que tirar uma nota na prova, só que você não vai conseguir estudar tudo a tempo. Então você cola na prova. Ah, tudo bem colar, porque tinha muita pressão em cima de você. Não, cara. Não. Não, cara.
E aquele último lá, ele veio defender o cara só pra defender o próprio ego, velho. Porque, tipo assim, eu atacar o Caracol falando que ele era mau caráter por causa disso daí, e, tipo, não foi só por causa do cheat, foi por causa da enganação também. É como, tipo, isso daí meio que ataca o outro cara, né? Porque ele fez a mesma coisa. Então é uma defesa do próprio ego só. Isso daí é uma vergonha porque ficou escrachado pra todo mundo isso daí, cara. Parabéns pra você. E eu vou reforçar de novo, já que vocês gostam de bater no espantalho, falando como se o problema fosse ele ter usado o cheat. Os problemas foram o seguinte: ele mentiu pros amigos dele, não demonstrando remorso, ficou se achando, foi um lixo, filha da puta. Foi isso, mano. Foi isso que ele fez. Até mesmo com a pessoa que era mais próxima dele na comunidade, aparentemente, que era o Dragon, ele foi babaca, então ele mereceu, entendeu, mano? Se ele fosse, pelo menos gentil, se ele fosse, tipo assim, sei lá, se ele tivesse trapaceado, só que ele fosse na dele, ele fosse legal com as pessoas, aí depois ele, por conta própria, tivesse dito assim, mano, eu acabei trapaceando, velho. Tipo, eu não queria decepcionar vocês, sabe? Mas não foi isso daí, velho. Não foi isso daí. Não foi uma pisadinha no tomate. Não foi uma pisadinha no tomate. Não foi. Aí agora pensa você que não passa pano pra isso daí. Imagina você jogando legitimamente, você se esforça assim, você joga todo dia, joga de forma honesta, aí aparece um vagabundo desse se achando, tipo, geralmente a pessoa assim se acha o fodão, né, mano? É o incrível, é o fodão. Aí a pessoa se achando fala que você é um lixo, que você é incapaz, que você é ruim, não sei o que achou fácil a partida. Você acha que essa pessoa merece passar pano? Você acha que a pessoa merece a passada de pano? Você acha? Responde pra mim isso daí. Responde como uma pessoa assim merece.